eu gostaria de contar três histórias. Três histórias que ocorreram em alto mar, né? A primeira é a história de Jonas, a segunda é aquela história dos discípulos que estavam, vamos dizer, em alto mar, no meio do lago, né? Mas que a tempestade levantou. E a terceira história em alto mar, que é a história onde Pedro andou sobre as águas. Todos eles tinham tempestade, todos eles tinham desafios, mas eles têm um aspecto diferente que eu queria só destacar nessa tarde. Primeiro, eu queria lembrar a história de Jonas. Vamos ler Jonas no capítulo 1. Jonas vem antes de Miqueias. Jonas 1. Creio que é uma história bem conhecida, que a gente aprende na escola dominical. Todo mundo mais ou menos tem o conhecimento, então eu nem precisava ler, mas eu queria destacar aqui alguns versículos. Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Lembra? O desejo de Deus para a nossa vida em todas as áreas. Nós vamos ouvir conselhos, nós vamos ouvir diretrizes, nós vamos ouvir opiniões, sugestão, pessoas, os bambambãs, né? E aqueles os top, que sabem das coisas. Às vezes a gente mesmo sabe, mas no final o que vale assim é sobre tua palavra, Deus. Eu considero a situação, mas sobre tua palavra eu vou me mover. Nesse caso, a palavra de Deus veio a Jonas e disse assim: vai a Nínive e prega o evangelho ali. Mas interessante, Jonas se dispôs. E a gente vê assim, a palavra de Deus veio a Jonas e Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Quem faria isso numa hora dessa, meus irmãos? Amém. E aí ele foi para Tarsis, pagou uma passagem, embarcou com aquela embarcação que estava indo para Tarsis, para longe da presença de Deus, se isso seria possível, né? E aí no versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar, ou seja, estava a ponto de afundar. A primeira experiência que eu queria colocar para os irmãos em alto mar é o seguinte: tem situações que a gente está prestes a afundar simplesmente por desobediência. E eu queria lembrar esse assunto de novo. Tem coisas que Deus já disse para não fazer. Então a gente já sabe. E esse assunto de desobedecer, de pecado, esse é um assunto ainda que parece que à medida que a gente vai andando, a gente vai se desgastando e parece assim, no meu caso não é tão importante isso aí. Mas eu tenho o meu jeito de fazer, eu interpreto a Bíblia de um jeito. E, meus irmãos, uma das coisas só que eu queria destacar: nunca faz aquilo que Deus já disse para não fazer. Amém. Porque quando a gente desobedece, a gente foge da presença de Deus, amém, a tendência é que o barco, amém, vai passar uma dificuldade. Amém. Então, tem tempestades na nossa vida que a gente passa fruto de desobediência só. Amém. E a gente precisa considerar isso. Existem algumas tempestades que a gente passa que são frutos de Deus dizer, faz isso, e a gente faz ao contrário. Né? A segunda experiência em alto mar está ali em Marcos 4, que é um texto bem conhecido. Que diz assim, versículo 37 de Marcos 4, ora levantou-se grande temporal de vento, ondas se arremessavam contra o barco, a ponto de ele estar a encher de água, e numa tradução diz assim, a ponto de sossobrar, quase pronto de afundar. Então, mais uma possibilidade de se afundar. A diferença é que Jesus estava no barco e
Tem algumas tempestades na nossa vida que tem a ver com muitas vezes a gente é pego desprevenido. Eu não sei, todos nós já tivemos essa situação. Nós estamos andando com Deus, né, você está caminhando com Ele e de repente você ouve uma informação, alguma notícia te pega de guarda baixa e desestabiliza o teu coração. De alguma maneira você foi pego despreparado. E aí você balança um pouco. E aí você tem que lidar por alguns momentos, parece que o barco está afundando. Que os discípulos pegaram a água, né, e começaram no esforço deles, tentar resolver, parecido com a situação de Jonas, eles tentaram fazer de tudo que é jeito para tentar resolver a situação. E nessa situação a mesma coisa. Tentando discernir o problema ou resolver o problema com as suas próprias forças. Até o ponto que eles descobrem que Jesus está dormindo no barco e eles vêm com essa fala, né, que todos a gente conhece. Deus, não te importa, né, que nós estamos perecendo? Então, muitas vezes, essa tempestade, em alguns textos, alguns relatos do Evangelho, fala que de repente surge. Então, muitas vezes na nossa jornada, algumas coisas surgem de repente, alguma notícia inesperada, alguma doença, alguma situação surge no familiar, alguma situação aparece. E essa é uma hora que nos pega muitas vezes despreparados. E é um alerta para nós também, como alguns textos, que Jesus fala, vigia e ora, sede sóbrios, vigilantes, porque para você, nessas situações que você precisa lidar, você não precisar passar por esses períodos que parece que você está afundando e simplesmente dizer assim, Deus está contigo. Amém. Então, não importa o que você está lidando, Deus está contigo e você vai saber lidar com a situação que está acontecendo. Mas esses momentos iniciais muitas vezes nos pegam, amém, de uma certa forma, amém, com a guarda baixa. E o terceiro exemplo que eu queria citar está em Mateus 14. Mateus 14. Aquele momento onde Jesus anda sobre as águas, de novo, eles estavam, versículo 24 diz assim, entretanto, Jesus tinha subido ao monte, né, para orar, despedir das multidões, eles pegaram o barco, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, de novo, você está fazendo o que Deus está mandando você fazer. Essa é a diferença aqui. Você está junto, Jesus não está no teu barco agora. É interessante, né? No primeiro episódio, você está literalmente fugindo da presença de Deus, dormindo, para fazer de conta que Deus não te pega ali. Você está consciente, você está errado onde você está indo. E você está naquela... Você não quer ver, mas o barco está afundando. Chega uma hora, naquele momento, que a tua consciência e a realidade bate e você diz, é por causa da minha desobediência que vocês estão lidando com isso. Aí eles fazem a famosa, me joga no mar, né? E tipo assim, que a tempestade termina. No caso da tempestade onde Jesus estava dormindo, é uma questão interessante que eles estavam no meio da vontade do Senhor. Eles não estavam fugindo, desobedecendo da vontade do Senhor, mas eles foram pegos de surpresas. É quase que... E Jesus estava ali. E uma das coisas importantes, meus irmãos, essa é uma hora de a gente cultivar essa sensibilidade de saber Deus está sempre conosco, Ele jamais vai nos deixar, vai estar sempre ao nosso lado. E não importa. Amém. Teste que é teste é aquele teste que muitas vezes você não é avisado. É aí que você testa as tuas capacidades, lembra? A escola tem surpreendido muita gente no sentido, teste, é avisado e ainda assim com consulta. Amém. É uma maravilha. Teste bom é aquele que é sem consulta e sem aviso. Teste surpresa, era o terror dos alunos, né? Teste surpresa. Você está lá, você chega na escola, amém, feliz da vida, não revisou, não fez o tema, fala assim, não, eu conheço essa professora, ela não faz nada, segunda-feira, depois eu fui ver os jogos, né? Vi jogo de futebol, fiz tudo. Aí você chega na aula, a professora diz assim, pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês faziam isso, né? Pega uma folha de papel em branco e um lápis e nós vamos fazer um teste surpresa. Aí bate aquele calafrio, você está totalmente despreparado. É só isso. E aí você, né? E meus irmãos,
é nessa hora, eu queria dizer para os irmãos, na caminhada com Deus, nós estamos no meio da vontade do Senhor fazendo o que Deus pede. Vão surgir situações como essa. Esteja pronto. Amém? Essa é a razão porque Jesus diz para você, vigia e ora, sede sóbrios, vigilantes, estejam prontos. Amém? Nós vamos lidar com situações. No mundo tereis desafios. Amém? Tereis desafios. Mas tem de bom ânimo, nós vamos vencer todos eles, nós vamos passar em todos os testes que Ele dá. E essa é um pouco dessa situação que nos alerta. A primeira situação nos alerta, meus irmãos, existem consequências de desobedecer à voz de Deus. Então, esse é um tema importante. Não é hora de desobedecer à voz de Deus, porque a gente acha, não acha. Tem coisas que são claras. Amém? Às vezes a gente está vivendo uma época onde muitas vezes as pessoas estão pegando a Bíblia, dando uma entorcida, não, no meu caso, nessa situação. Não, meus irmãos, eu creio que quando Deus estendeu a mão para a humanidade, tirou o povo do Egito e deu os 10 mandamentos, a primeira coisa que Deus apresentou para eles foi assim, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, eu quero ser Deus para vocês. E aí, nesse contexto, não adultera, não rouba, não mata. Ou seja, você não precisa fazer nada disso, porque eu sou o teu Deus, eu quero ser o teu Deus, eu quero ser tudo o que você precisa, você não precisa fazer nada disso. Então, tem coisas na vida cristã que a gente tem que manter diante de nós, manter um certo senso de sobriedade e de temor de Deus. Essas coisas, não. Amém? Tem coisas na Bíblia que não se faz, que não se deve fazer. Mas muitas vezes a gente passa dessa fase já, né? Esperamos, né? Todos nós que já estamos avançando, mas nós estamos talvez nessa fase dos discípulos que são pegos de surpresa, volta e meia, por de alguma maneira estar despreparado, não andar vigilante. E eu creio que é importante a gente lembrar disso. Amém? De repente, podem surgir algumas tempestades, não significa que Deus não te ama, que você não está fazendo a obra de Deus, muito pelo contrário, muitas vezes, porque você está andando com Deus, o inimigo vai vir, ele vai se levantar, ele ruge ao derredor, ele procura. E meus irmãos, nós temos em Cristo Jesus todas as condições de lidar com todas as tempestades que se levantam. Amém? E foi isso que Jesus fez. A lição nessa hora para os discípulos foi, onde está a fé de vocês? Vocês têm todas as condições de lidar com isso. Em Mateus 14, nesse momento aqui, também existia eles estavam fazendo o que Jesus mandou fazer, eles estavam no meio de uma tempestade, e Jesus vem em cena. E é interessante que esse é um território que eu creio que Deus quer nos desafiar, porque no meio dessa condição, a primeira coisa que eles tiveram dificuldade é discernir que Jesus estava vindo. Eles achavam que era um fantasma. Né? E no versículo 25 diz assim, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas, sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, imagina a cena, né? Normal. Tempestade, onda, barco complicado, quase afundando. Eles estão desesperados. Alguém vem caminhando sobre as águas? E aí Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu. E é interessante que, nesse contexto de barco quase afundando, alguém, nesse momento, estala e diz assim, eu também quero andar sobre as águas. E, meus irmãos, uma das coisas que eu creio que Deus está nos chamando nessa hora é, primeiro, não passar por tempestade, por desobediência. Amém? Acho que isso é uma coisa que nós precisamos ter definido já. Amém? As nossas decisões que são contrárias à palavra de Deus e que, amém, de fruto de rebeldia, ou que seja que for, amém, não vão a lugar nenhum. Amém? O que a gente semeia na carne, a gente vai colher na carne. Está definido isso já, não tem por que testar de novo. A tempestade que a gente passa pela situação desafiadora, também a gente precisa entender. Nós vamos ter desafios, mas nós temos todas as condições. Ele está conosco. Amém? Então, quando surgir uma situação dela, confie em Deus. Amém? Deus está contigo.
Amém? Ele jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Ele está dormindo no barco, ele está ao teu lado. A única coisa que acontece é que é bem provável que você perdeu a noção e por causa da pressão, perdeu a noção de que ele está com você. É simplesmente aquele momento de, amém, não, amém. É que nem aquele João bobo, você bate no chão e volta, leva uma cutucada, volta de novo e diz assim, Deus está comigo, eu tenho todas as condições, existe fé, amém, no meu coração, e o desejo de Deus para nós nessa hora é você fala para as tempestades, você fala para a montanha, calma-te, amém. Você começa a falar, fruto da tua fé e manifestar o reino de Deus. Então, essa enfermidade que se levanta em nome de Jesus, ela vai por onde ela veio, em nome de Jesus. Essa crise vai e vai voltar, e nós precisamos ter esse senso, não de vítima, mas de operar com ele, amém. Da mesma maneira que essa situação se levantou, eu tenho a bênção de Deus, eu sou abençoado por Deus. A minha casa é abençoada por Deus. Tudo que eu tenho é abençoado por Deus. Então, essa situação que tem se levantado, essa tempestade que tem se levantado, ela não tem autoridade, nem domínio, nem influência sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Do jeito que ela veio, ela vai embora e eu vou seguir na minha jornada com Deus, porque Deus é comigo, amém. E o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, amém. Esses são momentos que a gente enfrenta. Agora, esse outro momento que Pedro está ali, além disso, algo surgiu nele. Quer dizer assim, só um pouquinho. Além de você acalmar a tempestade e voltar para a terra, alguma porta se abriu nesse momento. E dizia assim, Jesus está andando sobre as águas. Pedro pulou e dizia assim, eu também quero andar nesse nível. E aí ele diz, respondeu Pedro, Senhor, és tu? Se essa é a dimensão que eu estou vendo, Senhor, eu quero andar nessa dimensão também. E aí ele diz, vem. E aí Pedro descendo, lembra, sob tua palavra, descendo, a cena, amém? Descendo do barco, imagina a situação. Amém? Imagina nós, numa tempestade, algo realmente que está céu escuro, onda batendo, vento, você está naquela situação ali, não sabe o que fazer. Não só você não está em desobediência, que você não precisa ser jogado no mar, amém? Mas você já se levanta e diz, Senhor, tu está comigo, qual é o plano? Mais do que isso ainda, Deus pode fazer você andar em outra dimensão, nessa situação, não só resolver a situação, mas abrir uma porta para um outro nível de fé e de caminhada com Deus. Que eu creio que é o grande desejo de Deus para nós nesse momento. Amém? Não só resolver os nossos problemas, mas Deus está procurando fé na terra. Amém? Que a gente ande sobre certas situações e vá além de resolver situações no nosso nível, mas no nível que Ele tem para nós. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas. Amém? Continua sendo, só ler esse texto já é divino. Ele andou sobre as águas. A gente não pode não ter um certo temor do Deus que a gente serve. Ele andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. De novo, ele reparou na força do vento e começou a afundar. Amém? Esse tipo de afundar, meus irmãos, ele foi repreendido, ele foi instruído, mas esse tipo de afundar eu creio que é um bom tipo de a gente afundar. Amém? É aquela fé que está ousando. Amém? Essa tem três tipos de afundar. Afundar porque está desobedecendo, amém? Esse não me serve. Afundar porque perdeu a noção de que Deus está conosco. Também nós podemos evitar esse tipo de senso que eu vou afundar. Mas esse senso de você dizer, Senhor, eu estou disposto a botar o pé na água e se por acaso o Senhor me ensina nessa jornada, amém? E se por acaso você começar a afundar, é um afundar de fé, amém? De você, de botar o pé na água e de mover com Deus. E eu creio, meus irmãos, esse, mais do que nunca, para mim, esse é o tipo de fé que Jesus está procurando, Deus está procurando na terra. Amém? É a fé que diz assim, os 3 amigos de Daniel, eles tiveram que botar, amém? Para mim, esse é o tipo de fé. Nós vamos entrar dentro de uma fornalha. Amém? E nós não vamos nos dobrar nessa situação, nós vamos entrar na fornalha. Amém? O nível de confiança e fé que uma pessoa tem para entrar nessa dimensão onde mexe com o lógico, amém? Mexe com o que é normal. Amém? Eu creio que Deus nos fortaleça nessa dimensão. Amém? Então, resumindo, amém?
Não afunde porque você esteja desobedecendo a Deus. Se você, por acaso, está fazendo algo que Deus diz para não fazer, te arrepende, pede perdão, volta, amém? Se precisar parar num peixe, Deus vai te ajudar. E é interessante que nas 3 situações, o nosso Deus está sempre com a mão estendida para nos ajudar. Né? Essa é a grandeza do nosso Deus, em qualquer situação. Então, não te condene, mas aproveita essas situações para dizer, Senhor, eu quero ver o amor de Deus em te dar uma segunda chance, em te renovar, em te ensinar e em te impulsionar. É quase que ele estava te empurrando para andar num outro nível do sobrenatural de Deus. E ele andou, reparando na força, ele começou a submergir. E gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão. E aí ele diz de novo, homem de pequena fé, por que duvidaste? E nós vamos, de novo, parar nessa situação. Sob tua palavra, Senhor, eu vou me mover. E começa assim, meus irmãos. A gente tem o cuidado, se atentamente ouvides a voz do Senhor, tenha o cuidado de fazer exatamente o que Deus pede. Se Deus pede, meu irmão, não anda ansioso, não anda ansioso. Se Deus pede, controla o que sai da tua boca, não murmura, não murmura. Amém? Às vezes parece que a gente tem uma certa... que a Bíblia é uma benção para os outros, mas de alguma maneira a gente pensa assim, não é tanto assim, o que eu estou fazendo não é errado. Não, meus irmãos, nós precisamos... Eu queria que nós tivéssemos esse senso de renovo em nós, de levar realmente a sério certas coisas. Se Deus diz não faz, não faz. Amém? É porque não é bom para você. Ok? Não é bom. E que Deus te livre de afundar por causa disso. Amém? Mas saiba que Deus está sempre pronto a estender a mão e te ajudar. Se você foi pego despreparado ultimamente, saiba que Deus está sempre do teu lado, pronto a te dar uma chance. E Ele vai sempre dizer a mesma coisa. Onde está a fé? Amém. Você tem todas as condições de lidar com a situação. E a lição para nós nós precisamos estar mais preparados, ficar mais vigilantes, amém? Menos vulneráveis, eu creio, porque o inimigo, nosso adversário, anda em derredor. Então, ouvir a voz de Deus, vigia, meu irmão, ora, esteja atento, não dá bandeira. Amém. E esse terceiro ponto que eu creio que é o grande interesse de Deus para nós, é nos convidar e nos estimular a andar nessa dimensão, amém, que a gente tem que aprender. Amém. A gente pode ter alguns desafios, afundar, mas que o mar possa abrir na tua frente, amém? E se ele não abrir, que você ande sobre as águas, amém? Se a fornalha ficar mais quente, vai com tudo, amém? Se o gigante aparecer, derruba o gigante, amém? Ou seja, não há nada impossível para o nosso Deus. E que essa é a dimensão de nós andarmos com Deus. A dimensão de nós andarmos com Deus é que não existe dimensão, não existe limite na nossa jornada com Deus. Então não deixa ninguém, nem nada, nem as leis naturais, nem nada, amém, impedir você de ser estimulado lá dentro, essa fome no teu coração de andar com Deus ao ponto de você sonhar e ousar em fazer mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Amém. Que o Senhor manifeste em nós essas dimensões que eu creio que estão abertas e é um convite de Deus. E nós vamos precisar disso mais e mais nessa hora. Então, a minha palavra para você nesse momento é mais de ânimo e incentivo. Presta atenção, amém. E que você possa discernir por que você está afundando. Eu creio que é importante isso. Nós precisamos ter essa noção. Por que eu estou afundando agora? É porque eu estou fazendo algo que Deus já me disse para não fazer. É porque, de repente, eu estava despreparado, eu levei uma burdoada, uma notícia ruim, e eu não percebi que Deus estava do meu lado. Ou é porque Deus, tu falou comigo, eu estou indo, me ajuda, me estende a mão aqui, porque eu estou crendo em ti. Amém. E o melhor ainda está por vir. E a glória da última casa vai ser maior. Deus vai levantar essa igreja gloriosa e eu creio que nós estamos sendo preparados para esse tipo de dimensão. Amém? Aconteceu no passado, vai acontecer agora. Então que Deus te incentive, te anima. E eu queria deixar aquele texto, de novo, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado e do peso que tenazmente nos assedia. Corramos firmemente a nossa jornada, olhando para Jesus. Firmemente olhando para Jesus, porque quando Jesus estiver à frente, amém, vai ter momentos que talvez, amém, você vai ser desafiado a botar o pé na água e ter que
Amém. Realmente, amém. Realmente dizer, Senhor, eu não tenho nada em que me apoiar aqui, mas eu me apoio. Sob tua palavra eu vou lançar as redes. Amém. E não existe nada mais sólido nesse momento que a palavra de Deus, rocha eterna. O próprio Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e anda conosco, do nosso lado. E jamais vai nos deixar. Então que Deus te abençoe. Creio que um nível maior de sobriedade e vigilância nós precisamos desenvolver, e eu oro para que a gente tenha isso. Um temor de Deus seja restaurado na igreja mais e mais, para a gente levar a sério coisas que Deus disse, não faz, não faz. Se Deus disse para Saul, espera até fazer, não sacrifica, não sacrifica. Então a gente precisa, eu creio que de alguma maneira esse senso assim, de uma certa liberalidade que ocorreu meio um pouco dentro da igreja, e nós falamos para todos nós, a gente parece que baixa um pouco o padrão e a gente acha que certas coisas estão ok para Deus, certas coisas não estão ok para Deus. E a gente precisa ter alguns cuidados. Acho que precisamos ter um nível maior de vigilância, amém? Eu creio que essa é uma palavra importante para nós. Você tem todas as condições de lidar com o que é que se apresente na tua frente, amém? E andar em vitória, amém? E que Deus te dê essas oportunidades na tua vida de ser ensinado por Ele, amém? Nessas dimensões, amém? Que você olha e diz assim, só Deus mesmo, amém? Só Deus para fazer esse tipo de coisa. E que Deus visite a nossa cidade, visite a nossa nação, visite a sua igreja, visite a tua casa, amém? Não há nada impossível para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?